O Payet tá querendo demais. Coloca os 3 pontinhos na conta dele. Jogou muito. Eu venho falando, ele bem fisicamente precisa de 70, 75 minutos para fazer a diferença. A mesma regra vale para o Felipe Coutinho. No vídeo de hoje, você vai ver imagens dos gols do Vasco que você não viu na TV. São imagens de dentro de campo. Eu vou trazer a palavra do Lineker, Biondi, que acompanhou a partida de São Januário e traz um ponto importantíssimo, fundamental. Torcedor vascaíno, e aí? Você quer o Vasco na pré-Libertadores? Eu também quero. Mas você terá que torcer para o Botafogo e ou Flamengo. Eu vou explicar essa história. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, o Vasco ganhou, se inscreva no canal, eu vou rodar a vinheta. E na volta, só da Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Enquanto eu vou falando sobre a situação que o Vasco terá que torcer para Flamengo, torcer para Botafogo, você vai acompanhando aí imagens de dentro de campo dos gols do Vasco da Gama. A parada é a seguinte, já já o Paiva vai falar. A parada é a seguinte, torcedor, o Vasco hoje é o nono colocado, 43 pontos. Ele precisa ultrapassar o Bahia tem 46. A diferença do Vasco para o Bahia são de 4 pontos e não de 3. Por quê? Nos critérios de desempate, o Bahia ganha do Vasco. Então, muito difícil, a tarefa do Vasco será difícil, mas não impossível, ele ultrapassar o Bahia. Para ele ficar em sétimo e para ele chegar à pré-Libertadores como sétimo colocado, o Botafogo terá que ganhar a Libertadores ou o Flamengo ganhar a Copa do Brasil. Se o Vasco só conseguir ultrapassar o Cruzeiro, que é bem factível, o Cruzeiro tem um ponto na frente do Vasco, aí, torcedor, o Vasco terá que torcer para Flamengo e Botafogo. É uma situação desconfortável. Você tem a opção de escolher não torcer para nenhum dos dois e sonhar com o Vasco na Sul-Americana e não na Libertadores da América, ok? Bom, Payet ontem arrebentou. E ao final da partida, o Paiva, na entrevista coletiva, falou sobre a atuação do francês e a possibilidade dele jogar junto com o Coutinho na partida contra o Botafogo. Primeiro é um privilégio ver uma atuação do Payet nesse nível, né? Extremamente feliz de poder viver isso dentro do campo, o Payet jogando nesse nível, né? A gente espera conseguir atingir mais vezes no Payet esse nível de jogo, né? Essa jogabilidade que a gente sabe que ele é um craque, né? Hoje ele demonstrou. É uma pena porque ele teve a chance de fazer o terceiro gol, né? Seria um hat-trick, assim, que é difícil no Brasil, né? Muito difícil ter. Hoje ele teve a oportunidade, então, primeiramente a gente fica imensamente feliz de poder ver isso, né? Vivenciar esse jogo, esse nível de jogo do Payet. E é um jogador muito competitivo. Ele quer competir, ele quer jogar, ele está se esforçando muito para desenvolver fisicamente. É um jogador que tem uma idade, né, mais avançada. A gente tem que ter paciência com ele. E ele entrou menos no último jogo, então ele estava mais inteiro para esse jogo, né? E agora a gente tem que ver, jogo a jogo, para tomar a melhor decisão em relação ao Payet, em relação ao Coutinho, em relação aos dois juntos. A gente tem que perceber aí como vão ser os próximos dias para a gente tentar atingir o máximo dos dois. É isso que a gente tem que tentar. Independente se vai entrar um, vai entrar outro, vão entrar os dois juntos, a gente precisa tentar atingir o máximo dos dois jogadores ali, assim como do resto de todo o nosso grupo, que hoje a maioria, eu acho que todo mundo fez um nível de jogo muito alto e a gente precisa atingir todos os jogadores. Bom, o jogo contra o Botafogo será no estádio Newton Santos, né? O próximo jogo do Vasco, no Tapetinho. O Vasco normalmente joga bem lá. A respeito do gramado, o último jogo que a gente fez no Engenhão, a gente fez um bom jogo, foi contra o Fluminense, né? Então a gente tem na memória recente ali um bom jogo, a gente precisa tentar atingir aquele nível de jogo também, né? A gente fez um bom jogo contra o Fluminense lá, sabemos do peso, né? O Botafogo vai brigar pelo título do brasileiro, então vai ser um grande clássico, acho que vai ser um grande espetáculo e a gente vai ter que fazer de tudo para a gente tentar buscar essa vitória aí,
para a gente almejar coisas maiores também na competição. O jogo será na próxima terça-feira. O Vasco tem uma semana para se preparar. O Botafogo tem a Libertadores da América no meio de semana e não vai poupar jogador algum, porque ele briga também pelo título de campeão brasileiro, né? O Lineker Biondi esteve em São Januário, acompanhou a partida do gramado e traz um depoimento importante sobre o que ele viu do Vasco. Vitória do Vasco aqui em São Januário, vitória do Gigante da Colina por 3-2, jogo difícil, jogo complicado, o Vasco se complicou nesse segundo tempo, né? Não aplicou o antijogo em momento nenhum. Nenhum momento o Léo Jardim caiu para pedir atendimento. Foi pulmão contra pulmão o jogo inteiro. Meu Deus do céu, Vasco, tem que aprender a fazer antijogo no momento certo. Então, olha só, Gigante da Colina vence, chega a 43 pontos no Campeonato Brasileiro, encosta no Bahia, que tem 46, e observa agora a parte de cima da tabela. Rebaixamento, você do outro lado que talvez acreditaria que poderia acontecer, pode excluir. Agora é buscar a pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. A torcida do Vasco faz aquela festa pela partida da equipe do Vasco, mas uma partida sem muita malícia, né? Fez com que o torcedor sofresse até o final. Tem uma bolinha ali, rapaz, tirou a paz do torcedor vascaíno, mas a vitória que vale. 3-2 Vascão, subindo na tabela de classificações, passa o Atlético Mineiro de forma temporária e encosta em Cruzeiro e Bahia. Bahia que está na 7ª colocação com 46 pontos. Eu queria saber o que você achou desse jogo meio que maluco, né? Parecia que no primeiro tempo o Vasco faria 5, 6. E aqui também, no segundo tempo, o Vasco criou chances. Jogou pulmão por pulmão. Às vezes, quando fizer 3 gols, tem que relaxar, tem que cair, pedir ali atendimento e muito mais. Mas valeu. Vitória do Vasco, Gigante da Colina, rumo à pré-Libertadores. Você acredita? Vai lá nos comentários. Forte abraço. Saudações, vascaíno. É a malandragem no futebol, né? Você precisa ser malandro, você precisa estar atento. Olha só o PH, olha o Paulo Henrique, ó, acompanhando as instruções do Rogério Ceni aos jogadores do Bahia, e ele foi lá, né, dar uma olhada, acompanhar o que estava acontecendo. Tá ligado, PH? Valeu demais, mas o Vasco tem que estar ligado nisso aí, né? Usar também a malandragem, o antijogo, quando necessário. A partir do meio-dia, ao vivo aqui no meu canal do YouTube, tem a Hora do Vasco, hein? O programa para que a gente possa interagir melhor. Tô te esperando.